Olá pessoal, começa agora mais um Canal Rural Entrevista, programa que discute os principais temas do agro no momento. E a gente recebe aqui o pesquisador da Embrapa, o Alexandre Varela, o Alexandre que também é coordenador do Labex América do Norte, que é um laboratório virtual da Embrapa no exterior. E o nosso assunto de hoje é fertilizante, porque há um projeto de cooperação entre Brasil e Estados Unidos em fertilizantes, que recebeu um aporte de mais de US$ 1 milhão. Queremos saber um pouco mais sobre esse projeto tão importante. Alexandre, tudo bem? Obrigado por nos atender aí direto de Porto Alegre. Tudo bem, Petri. O prazer é todo meu. Vamos então começar falando desse projeto, essa parceria entre Estados Unidos e Embrapa nessa questão dos fertilizantes que representam um insumo muito importante, na segurança alimentar, porque não se faz agricultura de alta escala sem fertilizantes. Detalha para a gente um pouco mais sobre esse projeto, Alexandre. Claro que sim. Essa é uma parte do meu trabalho na Embrapa, né? Nós temos um escritório internacional localizado nos Estados Unidos, nas redondezas de Washington, né? É um programa que a Embrapa tem desde 1998. Esse programa tem várias funções. Uma delas principais é fazer as colaborações internacionais em pesquisas, em coisas que são prioritárias para a agenda da Embrapa, para a agricultura do Brasil. E uma delas que nós fizemos, eu estou no programa Labex desde 2019, e uma delas foi uma grande colaboração que envolve várias instituições americanas e a Embrapa. Entre elas o USDA, o Serviço de Pesquisa Nacional do USDA, que é, vamos dizer assim, a agência irmã de pesquisa da Embrapa lá nos Estados Unidos, a Universidade da Flórida e também o Centro Internacional de Desenvolvimento de Fertilizantes, que é um centro muito famoso onde as principais tecnologias de fertilizantes que surgiram na grande Revolução Verde, no período de desenvolvimento dos fertilizantes químicos, foram feitos nesse centro. Então, é um grande acordo costurado, também com a presença da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, e nós desenvolvemos nesse acordo projetos de pesquisa, 4 projetos de pesquisa, basicamente sobre o objetivo de reduzir essa dependência que a agricultura tem tão grande, especialmente no Brasil, de utilização de fertilizantes químicos, já que o Brasil é um grande importador, né, desses produtos e desses insumos agrícolas. Isso torna as propriedades rurais, os fazendeiros, os produtores, bastante independentes das flutuações de câmbio, das situações, às vezes, globais, que não são de nossa decisão, né? Como os conflitos globais, problemas de logística, como aconteceu no passado com o Covid, por exemplo. E a nossa dependência é muito grande e acaba isso atingindo diretamente preços de fertilizantes, oferta dos fertilizantes no Brasil. Por isso, nós decidimos fazer um grande acordo com a colaboração dos americanos, envolvendo diversas unidades da Embrapa aqui no Brasil. Os Estados Unidos são um grande fornecedor de fertilizantes para o Brasil. A gente sabe que Canadá certamente leste europeu. Como é que está o mapa dessa importação brasileira de fertilizantes, E de que forma, na prática, a gente pode não só diminuir essa dependência de importação, como também diminuir a própria utilização de fertilizantes através do desenvolvimento dessas pesquisas? Claro, não, o Brasil não é um grande fornecedor de fertilizantes. O Brasil, os maiores, vamos dizer, fornecedores são a Rússia, a China, Marrocos e o Canadá também. Os Estados Unidos importa bastante, alguma parte dos seus fertilizantes do Canadá, por exemplo. Eles têm um acordo dentro da América do Norte e parte desse acordo envolve a importação pelos americanos de fertilizante do Canadá. Então, há o interesse dos dois países no tópico, mas convém eu lembrar, Petrin, que também existe um segundo interesse por trás dessa questão de desenvolver tecnologias alternativas ao uso de fertilizantes químicos, também a questão da insegurança alimentar global, né? A gente busca sistemas agropecuários mais sustentáveis, com menor uso possível, né, ou de um uso racional de insumos, né, químicos e também procurando sempre diminuir as emissões, né, de gases de efeito estufa. Então, esse projeto também contempla esse objetivo, né? Lá no final do projeto, convém eu dizer,
Estados Unidos e Brasil, com essas instituições, também planejam ajudar países que queiram se utilizar de tecnologias dessa magnitude, especialmente países subdesenvolvidos e que estão ainda desenvolvendo a sua agricultura, como os países, por exemplo, africanos. A gente inclusive já noticiou aqui várias vezes, né, o interesse da África ser um polo do desenvolvimento dessas pesquisas, até muito em função da China, né? Porque a China tem interesse de ter num continente mais próximo, de repente, a oportunidade de investimento para que possa ter também produtos de alimentação, né, diante dessa importância da segurança alimentar. Eu queria que você desse pelo menos um exemplo assim, para o nosso telespectador, Alexandre, dos primeiros passos, né, desse convênio que vai ser feito, não sei se eu posso usar essa palavra, né, dessa cooperação entre Embrapa e Estados Unidos. Claro, claro que sim. Nós assinamos, então, acordos, né, formais entre as instituições. Inicialmente, o USDA, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, similar ao nosso Ministério da Agricultura, assim como o Departamento de Estado dos Estados Unidos, ofereceram um aporte de recursos para iniciar essa iniciativa, tá? Para iniciar esses 4 projetos, eu quero dizer. Eles estão aportando 1,2 milhões de dólares, né? São recursos suficientes para os 4 projetos para funcionarem por um período de um ano e meio, e estamos já negociando a complementariedade dos recursos para o projeto total, que são de 4 anos. Certo? Desses 1,2 milhões de dólares, esses recursos estão ajudando as iniciativas dos trabalhos dentro do Brasil, dentro das unidades da Embrapa, com 612 mil dólares inicialmente, certo? Os outros recursos foram repartidos com as demais instituições americanas. Então, é uma ajuda muito bem-vinda para um projeto que tem grande interesse da agricultura brasileira e, portanto, da Embrapa também, né? E num momento bastante propício, né? Às vezes nós temos dificuldades de ter todos os recursos necessários para poder realizar projetos tão robustos. E, nesse caso, as parcerias internacionais como essa, né, são uma opção. Tu pediste alguns exemplos, né? Nós temos 4 projetos para tratar desse tema de fertilizantes, de segurança alimentar, de alternativas, né, ao uso de fertilizantes. Um projeto vai lidar com a questão do manejo de precisão e da inteligência artificial. Nós estamos buscando mecanismos, ferramentas avançadas de inteligência artificial que possam ser disponibilizadas para o produtor aplicar seus fertilizantes a taxas variáveis, com altíssima precisão e uma recomendação que pode ser feita rapidamente através de um aplicativo, uma tomada de decisão. Com isso, a gente quer diminuir o uso de fertilizantes numa área total, onde existem manchas, né, manchas de fertilidade. Com isso, áreas que necessitam menos fertilizante, vão aplicar menos. Áreas que necessitam mais, mais. Mas, no cômputo geral, a gente quer que se reduza a utilização desses fertilizantes. Um segundo projeto lida com o estímulo de uso de biofertilizantes e bioestimulantes, né? Como inoculantes, conjuntos de materiais de bioprodutos que envolvem micro-organismos que podem potencializar a fixação de nitrogênio ou potencializar a absorção de nutrientes do solo, outros nutrientes do solo. Então, ele lida com biofertilizantes. Temos um terceiro projeto, e aí eu cito o exemplo, que vai lidar com fertilizante organominerais. E algumas vezes, fertilizantes organominerais combinados também com bioprodutos. Veja bem, nesse caso dos Estados Unidos e do Brasil, nós estamos procurando, dentro de um mesmo grânulo de fertilizante, combinar fertilizante químico com fertilizante orgânico, certo? E ainda com biofertilizantes. Isso torna um produto muito mais sustentável, né? E a liberação também de nutrientes de forma em etapas, né, de forma a ter a redução aí de emissões e também a perda de nutrientes do solo por eventos climáticos, etc. Certo? É uma tecnologia bastante interessante que Estados Unidos e Brasil estão desenvolvendo juntos. O quarto projeto e último é o projeto que vai lidar com plantas de cobertura do solo e sistemas integrados de produção, ILPFs, né, Integração Lavoura, Pecuária, Florestas. A gente quer que com esses sistemas os produtores possam
aumentar o uso eficiente de nutrientes, fazendo reciclagem, usando plantas fixadoras de nitrogênio ou plantas que possam melhorar a estrutura do solo e as plantas possam absorver mais o conteúdo de nutrientes existente e não aplicar indefinidamente fertilizantes químicos que possam gerar, inclusive, aumento de custos aí na produção. Bacana, muitos detalhes interessantes, tudo convergendo, né, para a questão da sustentabilidade, para a questão da economia também, né, porque sustentabilidade é também um fator de economia. Agora, com essas diferenças climáticas, né, entre Brasil e Estados Unidos, eu imagino que as pesquisas que são feitas lá são diferentes das pesquisas que são feitas aqui, de acordo com climas diferentes. Eu queria que você respondesse um pouco sobre isso, mas no próximo bloco, tá bom, Alexandre? Combinado? Pois não. Combinado. Bacana. Eu estou conversando com o Alexandre Varela, né, que é coordenador da Embrapa aqui no Canal Rural Entrevista. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já já. Canal Rural Entrevista de volta e hoje a gente está conversando com o Alexandre Varela, que é coordenador, pesquisador da Embrapa, né, que está coordenando esse projeto, né, esse acordo entre Estados Unidos e a Embrapa para desenvolvimento de pesquisas, né, nessa questão dos fertilizantes, com um aporte de mais de US$ 1 milhão. Né? A gente falava no primeiro bloco, eu te fiz essa pergunta porque pode suscitar algumas dúvidas, né? Os fertilizantes que são usados aqui, num clima mais quente, seco, né, devem ser diferentes dos fertilizantes que são usados nos Estados Unidos com um clima diferente. Isso de fato acontece e como é que é feita? A pesquisa lá tem um tipo de aporte diferente da pesquisa aqui feita no Brasil? Claro, Petra, é uma boa pergunta. Sim, só para te dar uma ideia, nessa iniciativa, pelo lado da Embrapa, nós temos 9 unidades da Embrapa envolvidas nisso. Essa colaboração tem um total de 60 pesquisadores envolvidos. É uma pesquisa colaborativa de alta magnitude, assim, em termos de participação de especialistas, né? E dentro dessas unidades, eu quero dizer que estão programados trabalhos de campo, experimentos de campo, também análises laboratoriais, troca de bases de dados, e parte dessa coleta de dados ela é feita dentro do Brasil e parte da coleta de dados é feita nos Estados Unidos. Dentro do Brasil, em diferentes regiões, centro-oeste, sul, diferentes regiões, e nos Estados Unidos, ela vai estar mais concentrada na região sul dos Estados Unidos, já que a Universidade da Flórida e também o IFDC, que é o Centro Internacional de Desenvolvimento de Fertilizantes, que se localiza no Alabama, eles são mais localizados nessa parte sul-centro dos Estados Unidos, que é uma região subtropical, certo? Então, nós temos algumas similaridades, obviamente nem todas, né, de solos, mas o importante é nós termos tecnologias que promovam essa variação toda de solos e climas que podem ser coletadas nesses experimentos. É importante ter recomendações que possam funcionar em diferentes tipos de solo, diferentes climas ou microclimas, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, porque isso vai nos dar a possibilidade de usar amplamente dentro dos dois países e depois talvez ser aplicado até em outros países parceiros no futuro, né? Como eu citei anteriormente, aí nós estamos negociando aí a possibilidade de poder ajudar alguns países africanos. Então, sim, existem diferenças, mas elas são, em ciência, elas são muito bem-vindas. Produzem variabilidade de casos e de situações, e isso enriquece os resultados que vão ser obtidos. Quer dizer, as diferenças são grandes, né? O Brasil tem uma grande vantagem de poder fazer 2 safras e às vezes até 3 safras, né? Por conta do clima. Já os Estados Unidos fica limitado a apenas 1 safra. Em compensação, os Estados Unidos têm uma grande vantagem em relação ao Brasil, que é uma menor incidência de pragas e doenças, né? Exatamente por causa desse clima, né, Alexandre? Mas, Petri, me permite complementar, também nos 2 trabalhos a gente acordou a coleta de dados em alguns sistemas agrícolas. É claro que não dá para contemplar todo o leque que os 2 países são os 2 maiores produtores globais de alimentos, né? Nós temos um leque de produção de alimentos dos 2 países. Mas nós acordamos algumas culturas agrícolas que esses dados vão ser coletados inicialmente. Nada impede de, no futuro, nós avançarmos para outras culturas agrícolas, mas está nesse leque trabalhos e experimentos de campo com soja,
com algodão, com milho e com cana-de-açúcar, que são, por exemplo, de interesse dos dois países, assim como pastagens de inverno e pastagens subtropicais e tropicais também. Que representam inclusive as culturas mais importantes para essa segurança alimentar, né? O trigo, você E é citou ou não? Você, interessante, você, você citou o trigo ou não? Oi? Você citou o trigo? Eu não ouvi. Não, trigo não, Trigo não. pastagens de inverno e tropicais. Ah, perfeito. Pode complementar o que você estava falando. Não, e o interessante é que nós temos dois países que, teoricamente, são competidores, às vezes, em alguns casos, no mercado internacional, mas É. em ciência nós somos parceiros, nós temos problemas de magnitude semelhantes que queremos resolver, vamos resolver mais rápido nos unindo, e, ao mesmo tempo, nos unindo, a gente está ajudando toda uma iniciativa e toda uma preocupação com a segurança alimentar global e com as questões de mudanças climáticas, que é É. um tema global. Então, Brasil e Estados Unidos podem fazer juntos, sim, em parceria, esse tipo de Até, trabalho. até porque, né, Alexandre, o mundo está crescendo, né? A população deve crescer muito até 2050 e a gente vai precisar de alimento, aumentar a nossa produtividade e o Brasil certamente é o país que tem maior área possível para poder aumentar essa produção agrícola. Agora, Exatamente. esse convênio, eu dei recentemente aqui no Rural Notícias, uma matéria falando sobre o crescimento do mercado de bioinsumos no Brasil, né? Por conta dessa questão da exigência da sustentabilidade e também a partir do momento que o produtor começa a entender que sustentabilidade tem a ver também com economia, né? Nesse projeto me parece que vai ser um ganha-ganha, porque eu imagino, né, que atrás dessas pesquisas, do avanço dessas pesquisas, vão aparecer soluções aí que certamente o mercado, né, as indústrias vão se interessar para poder comercializar, né? Isso também certamente está no radar de vocês, ou não? Com certeza. Essa tua pergunta me abre a oportunidade para dizer, Petrin, normalmente quando a gente faz uma colaboração com países como Estados Unidos, europeus, países desenvolvidos, a gente acha que a gente tem mais a se beneficiar. Em todos os casos, parece que a gente está atrás, em certas circunstâncias de desenvolvimento tecnológico deles, mas não é verdade. Esse é um caso onde a Embrapa e o Brasil aportam tecnologias, por exemplo, na área de bioinsumos, né, na área de bioeconomia, que nós estamos, e em sistemas agrícolas sustentáveis, é notório que nós estamos avançados, mais avançados do que os americanos na prática lá nas fazendas, com as aplicações dessas tecnologias. Então, assim, uso de inoculantes, uso de bioestimulantes, esse mercado que tu apontou agora de biofertilizantes, bioinsumos, está muito mais avançado no Brasil do que nos Estados Unidos. É claro que com isso também abre uma oportunidade para as empresas brasileiras que exploram esse mercado também, na carona dos trabalhos em parceria, usar os resultados da pesquisa para também, talvez, entrar no mercado americano mais adiante, com resultados robustos coletados por 4 instituições de excelência científica no mundo. Sem dúvida, né? E é muito importante para a produção agrícola mundial contar com esses biodefensivos e também biofertilizantes e também os biodefensivos, né? Nesse caso, nesse Uhum. projeto, não contempla biodefensivos, vai ficar só nos bioinsumos? Não, não contempla, porque, no caso, os biodefensivos têm interesse em relação aos controles biológicos, certo? Certo. Nós estamos lidando com o tema da eficiência de uso de nutrientes, né? E alternativas ao uso de fertilizantes químicos. Mas nós temos no nosso radar que essa colaboração é apenas um início e um bom exemplo para outras tantas que virão. Então, nós temos no radar temas de alta prioridade para os dois países, de mútuo interesse, e esse certamente é um deles. E como é que o produtor que está nos acompanhando, né, pode acompanhar essa evolução desse projeto que a Embrapa faz com os Estados Unidos? Isso vai ser divulgado, a evolução passo a passo no site da Embrapa? Como é que vai ser isso, hein, Alexandre? Com certeza, com certeza. Nós estamos planejando realizar, assim, fazer um local de informações nos websites de todas as instituições que estão participando do esforço, né? Dentro dos projetos agrícolas existem eventos de transferência de tecnologia programados ao longo do tempo, certo?
E nós vamos estar em contato permanente com vocês, da mídia, para que essas coisas possam chegar cada vez mais rápido ao produtor e também aos técnicos, né, que trabalham com um tema. É muito importante os disseminadores dessa informação, os multiplicadores da informação tecnológica que está sendo produzida. A Embrapa certamente, né, teve um papel e ainda tem um papel muito importante na evolução agrícola do país, né? Se a gente lembrar que a Embrapa nasceu na década de 70, né, quando o Brasil ainda era um importador de alimentos e hoje é um dos principais exportadores do mundo, né? Todo esse trabalho que a Embrapa fez nos últimos 50 anos foi decisivo para que a gente sofresse essa transformação que garantisse segurança alimentar, né, Alexandre? E além disso, garantir uma saúde econômica, né, para o Brasil muito importante, já que a gente representa, né, o agro representa mais de 25% do PIB brasileiro. Exatamente. E hoje nós estamos num outro patamar em relação a isso, né? O Brasil é um país de produção de alimentos global, né? Sem a agricultura e os produtos do Brasil, hoje o mundo estaria em alta dificuldade, né, de alimentar todas as pessoas que aí estão. E as exigências são novas, as demandas são novas. Hoje as demandas estão focadas nisso, em o Brasil ser um foco agora de país produtor com elevada sustentabilidade, né? E esse projeto vai ao encontro direto, né, dessa necessidade, né? Nós queremos, existem outros interesses como essa de ter alternativas aos fertilizantes químicos, diminuir a dependência, mas principalmente essa questão de aumentar a segurança alimentar e aumentar a sustentabilidade do que o Brasil produz em seus sistemas agropecuários. Esse projeto é muito importante, envolve muita gente, ele é um exemplo e a gente quer com que ele continue por muitos e muitos anos. Perfeito. Quero agradecer, Alexandre, pela sua colaboração aqui no canal Rural Entrevista e, mais uma vez, parabenizar ao trabalho da Embrapa. Obrigado pela entrevista, Alexandre. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado. Conversamos, portanto, com o Alexandre Varela, né, que é coordenador do Labex América do Norte, um laboratório virtual da Embrapa no exterior, agora nesse acordo entre Embrapa e Estados Unidos. E você também pode ter a sua participação aqui conosco, né? Você pode acompanhar esse e outros programas do Canal Rural Entrevista na playlist do Canal Rural Entrevista lá no YouTube do Canal Rural. Obrigado pela audiência, até uma próxima.